Som. Som. Nossa, eu fiquei procurando lá. Agora eu já. Agora tá arrumando playback. Agora tá arrumando playback, né? Essa parte não entendeu. Tá arrumando. Entendeu? Playback. É música. Ele vai tocar sozinho. Não, é aquela do Baruch que a gente não ensaiou ontem. A gente falou, não, faz sozinho. Não. Não, é aquela do Baruch. Não. É, desgraça. Nossa, Joyce, eu vou descer além de você, mano. Imagina como eu ia pegar o prato sai, cara. É, provável. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor.
todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor, todo louvor. Digno é de receber todo louvor, todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo o nosso louvor, toda a nossa honra, toda a nossa adoração ao único que é digno de todo esse louvor, nosso Deus, nosso amado, nosso grande, poderoso e eterno Deus. Amém? Bem-vindos. Que bom que a gente reservou esse tempo na nossa agenda para prestar um culto ao nosso Deus, para vir até a casa dele e louvar e bendizer o nome deste que é tão maravilhoso, tão grande, aquele que nos ama de maneira incondicional. Que bom que você está aqui, que bom que você veio preparado para ouvir a palavra de Deus. O Senhor Deus tem alguma coisa maravilhosa para te dizer, pode ter certeza. A tua vida será impactada, tenho certeza disso, porque a minha também será. Nós temos fé que o Senhor vai falar aos nossos corações de uma maneira muito especial esta manhã. Se você está visitando a nossa igreja pela primeira vez, sinta-se acolhido pela família calvariana. E volte outras vezes. A gente fica muito feliz quando a gente vê pessoas novas, pessoas que estão visitando a nossa igreja pela primeira vez. Então seja muito bem-vindo, ok? Eu quero compartilhar com vocês um texto que está nas cartas de Paulo a Romanos, o capítulo 5, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 11º. Romanos 5, do primeiro versículo até o 11º versículo. A palavra de Deus diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados por ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por nossa vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. O texto, o versículo 5, na linguagem A Mensagem, diz o seguinte: a verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher com tudo o que Deus generosamente derrama sobre a nossa vida por meio do Espírito Santo. Deus é tão maravilhoso,
mas tão maravilhoso que a gente não tem vasilha suficiente para poder armazenar todo esse amor, todas as bênçãos, tudo aquilo que Deus nos dá de graça. Deus nos dá tudo isso de graça. Não porque merecemos. Porque se fosse por merecimento, as nossas vasilhas ficariam vazias. Mas o Senhor enche as nossas vasilhas por graça, por amor e por misericórdia. Nós temos que ter fé nisso. Nós temos que crer nisso. Como nós cantamos há pouco. Porque pela fé no Filho de Deus, nós seremos vencedores. Muitas vezes, aquilo que nós queremos não é exatamente o melhor para cada um de nós. Mas muitas vezes você fala, não, mas eu tenho certeza, é isso mesmo. Pai, pode me dar. Isso é o melhor para mim. Mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o amanhã. O Senhor conhece tudo. E quando a gente menos espera, algo maravilhoso, algo superior àquilo que a gente queria, algo superior àquilo que a gente pedia, vem. Então, se por um acaso, em algum momento da tua vida, o mar não se abrir, nunca pense que Deus esqueceu de você. Porque Ele vai fazer algo maravilhoso na tua vida. E em vez de Ele abrir o mar simplesmente, Ele vai fazer você passar por sobre as águas. E é nessa confiança, é nessa alegria, é nessa certeza que eu quero convidar você a ficar em pé. E a gente vai louvar a Deus e dizer, mesmo que o mar não se abra, mesmo que as dificuldades sejam maiores do que eu imagino, mesmo que Deus me fará passar sobre as águas, porque eu vou romper em fé. Glória a Deus por isso. Montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia como vento sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e correr, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me
levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, ouvindo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, ouvindo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, ouvindo em fé, ouvindo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado porque a gente pode ter a certeza que se o mar não se abrir diante da gente, se os problemas para a gente parecerem maiores do que realmente são, nós podemos ter a certeza que o Senhor nos fará passar sobre as águas, nos fará passar sobre os problemas. Obrigado, Deus, porque o Senhor vai na frente, aplanando os nossos caminhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor conhece o nosso amanhã. Obrigado, Deus, porque nós podemos ter a certeza que o Senhor sempre prepara algo maravilhoso para as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor olha para cada um de nós de maneira individualizada. Obrigado, Deus, porque o Senhor conhece cada uma das nossas dificuldades. Obrigado, Deus, porque o Senhor conhece cada um dos nossos problemas, cada uma das nossas angústias, cada uma das nossas tristezas. O Senhor conhece cada lágrima que rola sobre o nosso rosto, ó Deus, e enxugas. Obrigado, Pai querido. Nós não temos como agradecer tão grande amor. Pai, nós queremos sair e proclamar ao mundo todo esse amor tão grande que o Senhor tem por cada um de nós. Nós queremos proclamar e divulgar, ó Deus, esse amor que pode mudar tudo, que pode transformar vidas, que pode tirar do lamaçal do pecado almas que estão perdidas e que estão afastadas. Obrigado, Deus, porque toda vez que passamos por dificuldades, a nossa fé aumenta mais em Ti. Obrigado por tudo isso, ó Deus. Obrigado, em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Nós sabemos que não temos vasilhas suficientes para encher com tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Nós sabemos que se o mar não abrir, Deus vai nos fazer passar sobre as águas. Vamos guardar essas notícias? Vamos guardar essas maravilhas só para a gente? Segredinhos? Não. Nós temos que sair e divulgar isso para todo mundo.
Divulgar que o amor de Deus pode transformar o mundo, que o amor de Deus pode transformar as pessoas, porque o amor de Deus pode fazer a grande diferença na vida de todo mundo, inclusive na vida dos políticos. Hoje é um momento muito importante na nossa vida, na vida deste país. Hoje escolhemos quem irá dirigir a nossa nação por mais 4 anos. Nós temos que pedir que o Senhor dê sabedoria. Sabedoria a cada um de nós. Sabedoria aos políticos. Sabedoria aos dirigentes. Mas nós precisamos crer que o Senhor, que o amor de Deus pode mudar tudo. Mudar para melhor. E é de fé em fé que a gente vai caminhando, que a gente vai tocando a nossa vida. Vamos louvar a Deus. Jesus quer pra mudar uma história e nos diz que há muito a fazer. Não podemos parar, temos muito a mostrar pra trazer esse mundo a sua paz. Jesus quer espelhando a sua glória, transbordando em viver, e jamais vai faltar sua voz a mostrar o certo caminho da paz. E de fé em fé, juntos sempre a Deus, como filhos seus, avançar, tendo sempre a fé. Sempre a Deus, como filhos seus, avançar rumo ao lar. Jesus quer pra mudar uma história e nos diz que há muito a fazer. Podemos parar, temos muito a mostrar pra trazer esse mundo a sua paz. Jesus quer espelhando a sua glória e nos quer transbordando em viver, e jamais vai faltar sua voz a mostrar o certo caminho da paz. E de fé em fé, juntos sempre a Deus, como filhos seus, avançar, tendo sempre a fé, juntos sempre a Deus, como filhos seus, avançar. E de fé em fé, juntos sempre a Deus, como filhos seus, avançar. Tendo sempre a fé, juntos sempre a Deus, como filhos seus, avançar rumo ao lar. Amém. Meu irmão, pode se sentar um pouquinho. Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que é mais bem-aventurado dar do que receber. E aos segundos e quartos domingos aqui em nossa igreja, nós temos justamente esta oportunidade de darmos. Mas não é o simplesmente
dar, é o devolver. Porque o dízimo nada mais é do que um sinal da nossa obediência e da nossa fidelidade ao Senhor, pegando tudo aquilo que Ele nos dá, mas separando das primeiras coisas e devolvendo para o Senhor porque é dele, dizendo: Senhor, eu entregarei tudo para o Senhor. Irmãos, sabem qual que é o sentido daquela expressão primícia na Bíblia? Vocês sabem que se trata de um ambiente rural, né? Agrícola. Então, o dono do campo, ele semeava ali 100 sementes. 100 sementes. As primeiras 10 sementes que produzissem alguma coisa representariam o dízimo da sua terra. Então, quando as 10 primeiras sementes frutificavam, ele tomava aqueles 10 frutos e devolvia ao Senhor e dava ao Senhor. Qual a garantia de que ele tinha? De que as outras 90 sementes produziriam alguma coisa? Nenhuma. Mas o que é do Senhor, é do Senhor. Então, sem saber se as outras 90 produziriam qualquer coisa, ele tirava as 10 primeiras e levava à presença do Senhor como seu dízimo. Que maravilha! Que seja essa a nossa inspiração para a nossa contribuição, queridos. Nós temos instruído a igreja da seguinte forma: os envelopes amarelos que nós temos lá na caixinha lá atrás, são essencialmente dos irmãos que já são membros da igreja e têm sua contribuição regular, vamos dizer assim. O envelope amarelo corresponde ao valor da contribuição dos dízimos. Essas 10 primeiras coisas que nós te damos primeiro. Os envelopes vermelhos correspondem à contribuição para a obra missionária. Então todo o valor que é colocado no envelope vermelho vai para missões. No envelope branco você tem as opções para assinalar. Se você está contribuindo com o projeto Oferecer, com alguma outra obra da igreja, só você marcar um xizinho lá no envelope branco. Mas fato é que muitas vezes o membro corre o risco de não encontrar o seu envelope, de esquecer em casa. E muitas vezes ele acaba colocando no envelope branco extraordinariamente um mês ou outro. Não há problema. Nós apenas pedimos a você que anote no próprio envelope, do lado de fora do envelope. Você anote ali o seu nome e escreva dízimo, que significa que corresponde ao seu dízimo e não a uma oferta. Então essa é a instrução, queridos, para todos nós, porque esse é um privilégio não apenas dos membros da igreja. Qualquer pessoa que vem à casa do Senhor tem a oportunidade de contribuir, de consagrar, de dizer: Senhor, tudo eu entrego nas tuas mãos. E é isso que nós vamos fazer agora em nome de Jesus. Quero convidar você para se colocar em pé mais uma vez, para nós cantarmos isso. Senhor, eu entrego tudo. Não entrego o meu dinheiro, eu entrego o meu melhor. Não entrego um valor, eu entrego o meu coração. Tudo a ti, submisso, eu deixarei. Enquanto cantamos, traga o seu dízimo e traga a sua oferta no altar do Senhor. Tudo a ti, Jesus, entrego. Tudo deixarei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti
ti, Jesus, entrego quanto gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Em alguns momentos, algumas pessoas nos perguntam como que eu posso ter um envelope amarelo com o meu nome ali impresso, gravado nele. É muito simples. Ou você pede a um dos diáconos, ou você contribui no envelope branco e escreve um bilhetinho lá. Meu nome é fulano de tal, seu nome completo. Eu gostaria muito de ter um envelope também com o meu nome. E na próxima semana, seu envelope já estará à disposição também. Tá bom? Hoje é o último domingo do mês, nós vamos apresentar diante do Senhor os pedidos de oração, os motivos de ações de graça também, e vamos aproveitar nesse momento para interceder pela nossa nação. E nesse sentido é que eu peço a você que dê a mão àquele que está ao seu lado, unamos as nossas fileiras em intercessão, meus irmãos, porque hoje é dia de orar pelo Brasil. Nós não sabemos ainda, não conhecemos ainda o resultado das urnas. Tenho certeza que alguns já têm a sua decisão tomada. Tenho certeza que muitos estão na expectativa do resultado que virá, mas acima de tudo o Senhor já sabe, já conhece. E é pelo Brasil, pela nossa nação que nós vamos orar nesta hora, em nome de Jesus. Pai querido, como é bom, ó Deus, estarmos aqui em Tua casa, estarmos aqui em Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor está aqui entre nós. E nós queremos entregar diante do Senhor, ó Deus, a nossa vida, o nosso coração, tudo o que somos, tudo o que temos. Tudo, ó Pai, entregamos ao Senhor. Obrigado pela oportunidade de contribuirmos com os dízimos, com as ofertas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado todo o sustento que precisamos. Obrigado porque o Senhor tem nos permitido, ó Pai, colher as primícias também da nossa terra. Que nós sejamos fiéis, obedientes ao Senhor, em tudo na Tua palavra, contribuindo e consagrando com alegria nos nossos corações. Que haja, Senhor, desprendimento no nosso coração, liberalidade, ó Deus, em contribuir, em dar, e que todo recurso, ó Deus, que tem sido colocado na obra do Senhor, seja totalmente investido para a glória do Teu nome e para a propagação do Evangelho em muitos lugares. Queremos também colocar diante do Senhor todos os pedidos que estão aqui nesse jarro de oração. Muito mais do que pedidos, ó Pai, pessoas, irmãos e irmãs. Ó Deus, em nome de Jesus, socorre a cada um em sua necessidade. Acolha, Senhor, os motivos de ações de graça que se encontram aqui. Em nome de Jesus, o Senhor conhece muito mais do que linhas e palavras. Por isso pedimos ao Senhor, que é o provedor, que é o Deus de toda graça, que venha derramar a Tua misericórdia sobre o coração do Teu povo, ouvindo, respondendo e agindo, Senhor, em direção à Tua igreja. Pai, nós queremos também nesta hora interceder, ó Deus, juntos, unidos pelo Brasil, Pai. Ó Deus, nós Te louvamos pela nossa terra. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos fez nascer aqui, neste solo. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela liberdade de expressão religiosa que temos aqui. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela terra bonita que nós temos aqui nos nossos pés. Mas nós também reconhecemos, ó Pai, que vivemos numa terra corrompida. Vivemos, ó Pai, numa política comprometida. Vivemos, ó Pai, desafios difíceis demais. Vivemos, ó Pai, situações que muitas vezes nos levam ao desânimo e até, quem sabe, ao desespero. Pedimos, ó Deus, perdão ao Senhor pelos pecados da nossa nação. Principalmente, ó Pai, o pecado da incredulidade. Principalmente o pecado de não confiar no Senhor como o único e soberano Deus, Pai. E por isso, nesta manhã, nós queremos Te pedir, Deus, abençoe a nossa nação, Pai. Vem, Senhor, sarar a nossa nação. Vem restaurar, Senhor, o Brasil, Pai.
independente do resultado das urnas de hoje, Deus, que a vontade do Senhor seja feita, que seja um dia de paz, ó Deus, na expressão da democracia brasileira, que seja um dia, ó Deus querido, de bênçãos espalhadas pelo Brasil todo, ó Deus, e que o resultado dessas eleições possam, acima de tudo, manifestar o cuidado do Senhor com o seu povo nessa nação. É o Senhor quem estabelece reis, é o Senhor quem remove os reis, é o Senhor o dono de todas as coisas. Nós queremos, como igreja do Senhor, clamar por essa nação e abençoar essa nação, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem se sentar, meus queridos. Que bom que nós estamos juntos aqui mais uma vez nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor por começarmos mais uma semana na presença de Deus, na casa de Deus, com vocês, com o povo de Deus. Especialmente aqueles que nesta manhã estão nos visitando, como já foram aqui saudados, mas especialmente aqueles que talvez estejam aqui pela primeira vez, nós gostaríamos de conhecer a você um pouco melhor. Se você está aqui pela primeira vez, nós gostaríamos de convidar você a preencher uma fichinha onde você tem a oportunidade de colocar também pedidos de oração. Nós gostaríamos que você recebesse esse envelope como um presente da igreja do Calvário para você levar para casa. Se é a primeira vez que você está vindo aqui hoje. Dentro deste envelope tem algumas informações muito importantes que você precisa saber sobre a igreja, mas antes e acima de tudo sobre a sua vida de fé e o seu relacionamento com Deus. Então, não perca esta oportunidade. Leve para casa e nós nos colocamos à disposição para ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Ok? Meus irmãos, nós estamos meditando aqui sobre as perguntas que não querem calar. Dentro do desejo e a oração nesta semana, é que cada um de nós aqui tenhamos experimentado de uma maneira ainda melhor, um pouco diferente, o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo para nós. Que nesta última semana, que nessa semana que se passou, isso tenha feito a diferença na sua vida. Olhar para Jesus como o único caminho, a verdade absoluta, a verdade encarnada e a vida plena e a vida em abundância. Nós estamos falando isso por conta da Reforma Protestante. Na próxima sexta-feira, dia 31 de outubro, nós comemoraremos 497 anos do acontecimento da Reforma Protestante, alicerçada nessas 5 colunas que estão mencionadas aqui na tela. Hoje nós vamos falar sobre a terceira delas, a coluna da fé. Somente a fé. Eu serei salvo pelas minhas obras ou eu serei salvo pela fé? Afinal de contas, aonde está firmada e alicerçada a minha salvação? E aí, até por estarmos na Semana da Reforma, eu quero trazer 2 sugestões para vocês. A primeira delas, assistam durante essa semana, se possível, a este filme. O nome desse filme é Lutero. É um filme muito bom. Qual livraria evangélica eu encontro? Não é um filme de produção necessariamente evangélica. Então você encontra nas locadoras da cidade, que vocês conhecem melhor do que eu. Não sei indicar nenhuma para vocês. Mas em qualquer boa locadora da cidade você vai encontrar o filme do Lutero. É um filme que foi lançado já há alguns anos atrás, mas por se tratar também de um documentário, as locadoras costumam preservar esses DVDs por um tempo um pouco maior nas prateleiras. Então pode procurar na locadora, ou você tem a opção de comprar também, se preferir, pela internet. Mas assista, é um filme de um homem que teve uma visão que mudou o mundo. Um filme que vale a pena ser assistido, principalmente se você quer entender definitivamente o que significou e o que significa hoje a Reforma Protestante. Então fica como uma indicação. A segunda indicação, meus irmãos, é que os irmãos procurem, tenham interesse em pesquisar nesses dias a respeito das 95 teses de Martinho Lutero. Aquelas teses que ele fixou nas portas da Catedral de Wittenberg. As portas da Catedral naquele contexto eram um local como se fosse a capa de um jornal. Vocês podem observar nessa cena do filme Lutero que existem outros papéis ali pregados na porta da Catedral, porque era um local que comumente as pessoas fixavam cartazes de notícia, e era um local que comumente as pessoas iam até a porta da Catedral para ler aquelas notícias. Então Lutero usa a estratégia correta. Ele coloca as suas 95 teses num lugar onde ele sabia que as pessoas leriam.
E muitas vezes nós falamos assim, a reforma está alicerçada em Lutero, porque um dia ele foi lá e pregou as 95 teses na porta da catedral. E pregar não é como eu estou fazendo aqui não. Ele foi lá e pregou literalmente mesmo, com prego e martelo. Ele pregou as teses lá na porta. Tá? Mas na verdade o que tem nessas 95 teses que mudou tanto assim a história da humanidade? Qual que é o conteúdo delas? O que fala a tese número 42? Por que isso provocou uma revolução? Meu irmão, eu desafio você a ler. Tenho certeza que ao final dela, se você nunca leu, você vai ficar surpreso de ver a coragem e a unção de Deus na vida de um homem que fez a diferença na sua própria geração. Então eu deixo essas duas indicações, principalmente por estarmos vivendo a semana da Reforma Protestante. Essa é uma das teses, né? Uma das últimas. E assim esperem mais entrar no reino dos céus, através de muitas tribulações, do que facilitados diante das consolações infundadas. Essa é apenas uma das últimas. Mas eu deixo a sugestão para vocês, ok? Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2. Eu quero ler do primeiro versículo até o versículo de número 10. A pergunta que nós vamos responder hoje é: serei salvo pelas obras? E esta pergunta surgiu no contexto da Reforma Protestante, porque a tradição religiosa da época dizia que era possível fé e obras para a salvação. O movimento da Reforma Protestante veio dizer que é fé ou obras. Entenderam? Apenas uma palavrinha, ao invés do e, você coloca o ou. O movimento religioso do século XVI dizia que era e. Nós somos salvos pela fé e pelas obras. Uma somatória. O movimento da Reforma Protestante veio dizer: nós somos salvos pela fé ou pelas obras. Então a pergunta dessa manhã passa por isso, tá bom? Efésios capítulo 2, um texto maravilhoso, seguramente o principal escrito das Escrituras a respeito da Igreja de Cristo, e mais precisamente em Efésios capítulo 2, o texto central que diz a respeito da salvação, que organiza, que sistematiza a doutrina da salvação. Tá bom? Diz assim então a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos ler juntos os versículos 8 e 9? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou. Glória a Deus por isso. Feche os seus olhos mais uma vez em oração. Pai querido, muito obrigado, Deus, porque a salvação é iniciativa do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque isso não vem de nós, é dom do Senhor. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta manhã e nos dê a certeza, a convicção disso, Senhor, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos conduza no conhecimento da Tua palavra.
Que haja, Pai, esclarecimento. Se porventura, Pai, escamas têm tentado nos cegar diante, ó Deus, da principal, da mais essencial doutrina, que é a salvação, que o Senhor nos liberte disso nesta manhã, no nome de Jesus. Use, Senhor, a minha vida, Pai, fale ao coração do teu povo nesta hora. Nós oramos em nome e para a glória do teu Filho Jesus. Amém e amém. Queridos, para nós falarmos a respeito deste assunto, eu convido a sua atenção para dois acontecimentos que eu quero compartilhar com vocês aqui, que nos conduzirão ao entendimento desta relação entre fé e obras, ou fé ou obras. Um acontecimento é de apenas 30 anos atrás, aproximadamente uns 30 anos atrás. E um outro acontecimento, ele remonta a 500 anos atrás, que é justamente o movimento da Reforma Protestante. Eu vou começar pelo movimento mais recente, aquele que aconteceu no dia 12 de maio de 2001. Não dá 30 anos, né? Menos que 30 anos. 2001. Foi numa cidade que, por razões óbvias, eu não vou dizer qual é, mas da região de onde eu venho, em que um grupo composto por 9 pessoas evangélicas, 7 delas conhecidos, membros da mesma igreja, 2 delas, um casal, marido e mulher, e mais um pastor, que era o pastor de todo este grupo. Esse grupo de 9 pessoas, de 9 irmãos, foi surpreendido por um vigia do principal cemitério daquela cidade, enquanto estavam violando um sepulcro de uma menina, filha daquele casal, que havia morrido há 4 dias. Aquelas 9 pessoas estavam verdadeiramente obstinadas a desenterrar a menina, porque eles acreditavam seguramente que Deus a ressuscitaria depois de 4 dias em que estava morta. Subversivamente, pularam os muros do cemitério, foram até o local onde a menina tinha sido sepultada e começaram a escavar. O vigia do cemitério, percebendo aquela movimentação, não teve dúvida, chamou a polícia. A polícia militar chegou até o cemitério. E aqueles 9 irmãos nossos foram presos e respondem por violação de túmulo, danos ao patrimônio público e vilipêndio a cadáver, sendo esse último um crime inafiançável. Eu quero que você guarde esta história, porque no final da mensagem eu quero falar um pouquinho mais sobre ela. A segunda história remonta a 500 anos. E diz justamente ao movimento da Reforma Protestante, quando a Igreja de Jesus Cristo, mais precisamente nos meados do século XVI, viveu um profundo distanciamento da palavra de Deus, que provocou falta de conhecimento das Escrituras e a consequente dependência daquilo que a igreja ensinava. Diferente de como fazemos hoje, a maioria das igrejas fazem, enquanto eu ensino a Bíblia aqui, todos vocês com a Bíblia em mãos têm a possibilidade de conferir se aquilo que eu estou dizendo de fato é assim. Não era essa, ou não era esse o contexto da igreja no século XVI. Como as pessoas não tinham mais acesso às Sagradas Escrituras, elas tinham que depender unicamente do ensino que era dado nas igrejas, pelos seus líderes, pelos seus sacerdotes, pelas pessoas responsáveis pelo ensino e pela pregação. Dentre inúmeros ensinos equivocados que marcaram a igreja nesse período, havia claramente uma ênfase à prática das boas obras como forma de se obter a salvação. Ou até mesmo, queridos, a compra das indulgências que nada mais, nada menos representavam o perdão dos pecados cometidos por alguém, o perdão concedido pela igreja àquele que havia cometido algum pecado. Martinho Lutero vivia todo esse contexto, ele era um monge.
Ele vinha de uma tradição agostiniana. Ele era um homem envolvido com a religião no seu tempo. Mas algumas coisas estavam incomodando até que ele se dispôs a ler com mais atenção o Novo Testamento. E quando ele se deparou com Romanos capítulo 1, versículo 17, ele viveu um grande despertamento de Deus no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, para compreender que de fato a salvação não era pelas obras. E que as indulgências então vendidas não tinham a menor suficiência para perdoar o pecado de ninguém. Foi em Romanos capítulo 1, versículo 17, quando o apóstolo Paulo, na verdade, faz um recorte de Abacuque capítulo 2, o profeta Abacuque capítulo 2, versículo 4 no Antigo Testamento, que Martinho Lutero descobriu a única maneira pela qual o justo vive. A única maneira pela qual o homem, o ser humano, é salvo. Por meio do que o homem é salvo. E ele não é salvo pelas indulgências. Ele não é salvo por aquilo que ele possa pagar. Ele não é salvo por obras de caridade que ele possa realizar. Martinho Lutero se deparou com Romanos capítulo 1, versículo 17. E ele mesmo afirma nos seus escritos que foi o grande start, o grande momento para o início da reforma religiosa do século XVI, que ficou conhecida como a Reforma Protestante. Diz a palavra do Senhor: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito em Abacuque capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Vamos falar todos juntos essa expressão? O justo viverá. Ok. Aí um dos textos mais importantes que nós temos nas Escrituras, quando o assunto é salvação, é justamente Efésios capítulo 2. Porque Efésios capítulo 2 descreve que Deus nos deu o seu único e o seu próprio Filho, motivado pelo seu amor, para que nós fôssemos salvos pela graça, sim, mas que essa salvação se revelasse por meio da fé. Notem, queridos, o movimento que nós temos em Efésios capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 3, nós encontramos a descrição de como era a nossa vida antes da fé. Nós não tínhamos vida, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A palavra de Deus não diz que nós estávamos cochilando, a palavra de Deus não diz que nós estávamos dormindo, a palavra de Deus não diz que nós estávamos distraídos, a palavra de Deus diz, meus irmãos, que nós estávamos mortos. E eu pergunto para vocês, qual é a possibilidade de alguém que está morto tomar alguma decisão por Cristo? Qual é a possibilidade de alguém que está morto dar algum passo em relação à sua salvação? Qual é a possibilidade de alguém que está morto ter qualquer tipo de reação frente ao convite da salvação do Senhor? Por isso é que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, porque foi o ato do Senhor nos chamar à vida, foi o ato do Senhor nos encontrar mortos nos nossos delitos e pecados e dar a todos nós a vida e a vida que só Ele realmente pode oferecer. Os primeiros versículos nos descrevem como aqueles que vivem segundo o curso desse mundo, gente que vive orientada pelo príncipe da potestade do ar, pelo espírito que habita nos filhos da desobediência, gente que vive segundo as inclinações da carne, gente que faz a vontade da carne e dos seus próprios pensamentos, gente que pode ser considerada filhos da ira, gente que tem sido conduzida pelo eu, gente que tem no centro da sua vida a si próprio. E meus queridos, todos nós aqui um dia já estivemos naquele primeiro quadrinho na nossa condição diante do Senhor. Todos nós aqui já estivemos naquela condição, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, filhos da ira, vivendo segundo a nossa carne, vivendo segundo a condução dos nossos próprios pensamentos equivocados. Mas a partir do versículo 4, nós temos um mas, que diz como é a nossa vida depois que Cristo nos alcançou, depois que nós fomos tocados mediante a fé. Porque se nós estávamos mortos, agora nós estamos vivos. Se nós vivíamos segundo o curso deste mundo, agora nós somos o alvo da misericórdia do Senhor que é rica e do amor de Deus que é grande. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós fomos ressurretos para viver nos lugares celestiais.
nós conhecemos a suprema riqueza da graça de Deus e da bondade de Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. E o versículo 10 traz uma expressão muito bonita que diz que nós somos feitura de Deus. Esta expressão feitura de Deus, na língua grega, que é a língua em que o Novo Testamento foi escrito, é a mesma palavra que pode ser traduzida por poema. É o poemon. Não é Pokémon, não, é poemon. Então, quando a Bíblia diz que nós somos feitura de Deus, o que nós somos de Deus, irmãos? Poema. Você já parou para pensar na tua vida como um poema de Deus? O que é o poema, senão o fruto da inspiração do seu autor? O que é o poema, senão o fruto do melhor que o autor, que o compositor consegue traduzir em palavras e colocar no papel? O versículo 10 nos diz que nós, que estávamos mortos, que éramos conduzidos pela desobediência, agora nós somos poema de Deus, feitura de Deus. E tudo isso, queridos, aconteceu por meio da cruz, tudo isso aconteceu por meio de Jesus, tudo isso aconteceu pela fé no Filho de Deus. E somente a fé no Filho de Deus pode nos libertar de uma vida completamente conduzida pelo pecado e pelo mal. Por isso, se a pergunta é: serei salvo pelas minhas obras? Qual é a resposta, irmãos? Não. Não serei salvo pelas minhas obras em hipótese alguma. Eu serei salvo pela graça de Cristo, mediante a fé, mediante o crer no Senhor Jesus Cristo. E sobre isso eu quero compartilhar duas coisas muito importantes com vocês nesta manhã. A primeira delas é que a salvação do pecador acontece, queridos, unicamente pela fé no Filho de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Não existe outra maneira do ser humano pecador ser salvo pelo Deus Criador, senão por meio da cruz, pela fé no Filho de Deus. Todos nós nascemos em pecado, todos nós por natureza estávamos separados de Deus, e o único caminho que nos reconecta ao Criador, ao Senhor, é Jesus Cristo, e isso se dá por meio da fé. E aí, meus irmãos, a própria palavra de Deus se encarrega de responder isso para a gente com alguns testemunhos. O primeiro testemunho é o testemunho do próprio Jesus. Quando, por exemplo, em João capítulo 6, versículo 35, discorrendo sobre o pão da vida, ele diz assim: eu sou o pão da vida, todo aquele que crê em mim jamais terá fome. Então é preciso crer, fé. O próprio Jesus dá testemunho no Evangelho de João capítulo 7, versículo 38, quando ele diz assim: eu sou a água da vida. Todo aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva também, para todo aquele que crê no Senhor Jesus e crê nele pela fé. Se nós formos novamente para o Evangelho de João, no capítulo 11, dos versículos 25 a 26, nós encontraremos Jesus naquele ambiente tétrico, lúgubre, da morte do seu melhor amigo, Lázaro, de um dos seus melhores amigos, Lázaro, e o desespero das suas irmãs. E nos versículos 25 e 26, Jesus lhes diz: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Por isso que a morte não é o fim para a gente, queridos. Por isso que a gente consegue suportar a dor e o peso de uma sala fúnebre. A gente chora sim, a gente se entristece sim, todas as vezes que temos que lidar com isso. Mas nós estamos ali confiados de que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E todo aquele que tem fé em Jesus, ainda que morra, viverá eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. E ainda Jesus pergunta aos discípulos e aos que o ouviam: crês isto? Vocês entendem isso? E mais do que entender, vocês acreditam? Vocês têm fé naquilo que eu estou falando? Mas a Bíblia continua dizendo que há um testemunho também de Paulo e Silas. Quando lá em Filipos, depois de terem sido libertos miraculosamente da prisão, e são conduzidos até a casa do carcereiro, onde as suas feridas são curadas e tratadas. O carcereiro fica naquele desejo profundo por conhecer o que estava acontecendo. Então Paulo e Silas declaram a ele: olha, nós queremos dizer para você, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Qual que é a condição aí para ser salvo? Crê. Tenha fé no Filho de Deus. Porque
a salvação do pecador acontece unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. Nós temos ainda o testemunho do próprio apóstolo Paulo, no texto que o Samuel agora há pouco leu, de Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé. Temos o quê, irmãos? Paz com quem? Com Deus. Deixa eu explicar alguns termos desse versículo. Primeiro, justificado aí não é justificativa, é diferente. Eu precisei faltar do meu trabalho e apresentei uma justificativa. Isso é uma justificativa. Eu precisei me ausentar da minha escola e apresentei uma justificativa de ausência. É uma justificativa. Romanos 5:1 não está falando de justificativa. Está falando de justificação. E justificação significa alguém que é justo, que tem a capacidade de tornar o injusto em alguém também justo. Então está dizendo que esse ato de Deus ter nos tornado justos acontece por meio de Jesus, pela fé. E diz que quando isso acontece, irmãos, nós temos paz. E essa paz de Romanos 5:1 não é aquela paz que você sente quando você sai para comprar um carro novo. Não é aquela paz que você sente quando você acha que tudo vai bem. Não é aquela paz quando você pega um resultado de um exame e o médico diz para você assim, está tudo bem. E você sai de lá como se estivesse pisando nas nuvens. Não é essa paz. A paz de Romanos capítulo 5, versículo 1 é a paz eterna. É a paz como... É a paz como condição e não como situação. Quando o Senhor nos tornou justos e nos reconciliou por meio de Cristo, pela fé, Ele nos deu novamente a paz com Deus. Porque nós estávamos separados dEle. Então, consequentemente, agora estamos juntos novamente, unidos novamente, em paz com Deus. E aí nós temos o testemunho também dos apóstolos, como lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, um capítulo que fala inteiramente sobre a fé. Começa dizendo que a fé é a certeza de coisas que nós não vemos, que a fé é a convicção de coisas que nós esperamos, que a fé é exatamente aquilo que a gente não tem certeza que vai acontecer. E aí o autor aos Hebreus começa a exemplificar na vida de pessoas o que é a fé. Pela fé Abraão fez isso, pela fé Enoque fez aquilo, pela fé Noé fez aquilo outro, pela fé... E ele começa a descrever, até que no versículo 6 ele diz assim, verdadeiramente, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você levantou hoje de manhã pensando assim, como é que eu posso fazer para agradar a Deus hoje? Comece pela fé. Se você tem buscado na sua vida, eu muitas vezes ouço isso no aconselhamento pastoral, pastor, o que eu mais quero saber é como que eu faço para agradar a Deus e fazer a vontade dele. Já estou te dizendo. Se você marcou um aconselhamento pastoral para ele, já pode desmarcar. Porque a maneira inicial da gente começar a fazer a vontade de Deus é crendo nele. Porque sem fé, não tem a menor possibilidade de nós agradarmos a Deus. Eu diria, queridos, talvez já tenha dito aqui nesse púlpito, que é algo que tem me incomodado muito nos últimos anos. Eu diria que um dos maiores males e pecados da nossa geração não é necessariamente a idolatria, a prostituição, é o pecado da incredulidade. Porque até mesmo no ambiente da fé, nós encontramos pessoas que não creem. Se oram com medo de Deus pesar a mão sobre ele. Mas esquecem-se que o justo mesmo é aquele que vive pela fé. E se você não tem fé no teu coração, não existe a menor possibilidade de você agradar a Deus. O Senhor nos chamou para uma vida de fé. Isso significa dizer, meus irmãos, que as nossas boas obras, e elas podem ser numerosas, e elas podem ser boas, elas não garantirão a nossa salvação, porque só Jesus, pela fé em Jesus Cristo, é que nós somos salvos. Não adianta, você pode doar roupa, você pode doar alimento, você pode pagar alguma coisa para alguém, você pode sustentar a vida de alguém por longos anos. Se a sua motivação for a salvação, esquece, meu irmão.
Você pode chegar diante do Senhor lá na eternidade, o Senhor olhar para você e você dizer para ele, mas Senhor, eu ajudei tantas pessoas. Ele vai dizer, que bom. Que bom. E deveria ter feito mesmo. Mesmo porque o texto de Efésios capítulo 2 diz que toda aquela mudança do quadro que eu mostrei para vocês agora há pouco aqui, de um tipo de vida para outro, tem um propósito. O propósito é que justamente a gente vive em boas obras. Só que muitas vezes nós invertemos o lugar das boas obras. Nós colocamos as boas obras como condição para a salvação. E aí então, fazendo as boas obras, a gente pode viver do jeito que a gente quer. Está errado. É o contrário. Eu sou salvo pela fé em Jesus. E se fui salvo pela fé em Jesus, a minha vida testifica o fruto do Espírito em mim. E essa vida testificada pelo fruto do Espírito produz necessariamente boas obras. Então, quando eu ajudo alguém, eu ajudo porque é fruto do Espírito de Deus na minha vida. Quando eu contribuo com o Projeto Oferecer, e quando o Projeto Oferecer vai com mais de 100 pessoas para abençoar a vida de outras pessoas, nós estamos fazendo isso como obra do fruto do Espírito de Deus na nossa vida. Porque obras, por mais que sejam numerosas e boas, não garantirão a salvação de nenhum de nós. Porque somente seremos salvos pela fé e pela fé no Filho de Deus. Bom, mas isso de alguma forma pode gerar, quem sabe na igreja, no discípulo de Jesus como um todo, um certo comodismo, um certo conforto. Aí vem a segunda verdade importante que eu quero falar com vocês nesta manhã. A Bíblia nos ensina a respeito da salvação pela fé, que a fé em Cristo Jesus é a base. A fé em Cristo Jesus é o alicerce para uma vida de boas obras. O que isso significa? Sou uma nova criatura? Fui salvo pela graça mediante a fé em Jesus Cristo? Amém. Então, agora que eu fui salvo, então agora eu posso cruzar os meus braços e esperar a volta de Jesus. Se esse fosse o objetivo do Evangelho, a partir do momento que nós aceitássemos Jesus, nós seríamos arrebatados. Concordam comigo? Aceitou Jesus, desapareceu. Porque perderia completamente o propósito da gente continuar aqui. Se o Senhor nos diz que nós devemos continuar aqui, é porque nós temos uma missão. E essa missão foi dada por Ele. E essa missão passa necessariamente por boas obras. Porque se por um lado elas não garantem a nossa salvação, por outro lado, elas testificam que nós somos discípulos de Jesus. Porque a vida nova com Jesus Cristo coloca no nosso coração esse desejo intenso por servir, por amar ao próximo, por estender a nossa mão, por fazer alguma coisa por alguém, por abençoar a vida de alguém. Vejam, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 4. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz para que nós somos salvos. E o texto é claro em dizer que nós somos salvos para a prática das boas obras. Chamados em Deus, eleitos em Deus antes da fundação do mundo. Para quê, irmãos? Justamente para vivermos a boa nova do Evangelho no mundo. Gálatas capítulo 5, versículo 6, diz que a coisa mais importante para Jesus não é nem a circuncisão e nem a incircuncisão, mas o mais importante para Jesus é a fé. Mas a fé não inoperante, a fé não inerte, a fé não como um conceito, porque para muitos crentes a fé é apenas um conceito. Você pergunta para a pessoa assim, o que é fé? E ela já tem a resposta pronta. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você já viveu assim? Fé não é pura e simplesmente um conceito. Por isso que em Gálatas capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo diz que o que agrada a Jesus não é nem a circuncisão e nem a incircuncisão. Não é nem o cumprimento da lei, nem o deixar de cumprir a lei. O que agrada a Jesus mesmo é a fé, mas uma fé que atua, e atua de que forma? Atua pelo amor. E aí, meus irmãos, na carta que Paulo escreve a Filemão, isso fica muito claro. Porque Paulo escreve para Filemão dizendo assim, ô Filemão querido. Já leram Filemão? É o texto um dos mais curtos da Bíblia, tem só 23 versículos. Se você nunca leu um livro da Bíblia inteiro, eu quero dar uma sugestão para você, leia Filemão. É um bilhete, não é nem uma carta. E nesse bilhete, Paulo começa dizendo assim para Filemão, Filemão, o negócio é o seguinte, rapaz, olha,
Onésimo, aquele prisioneiro que estava aí com você, o seu escravo, ele fugiu aí da sua terra, e eu me encontrei com ele aqui em Roma. E agora, Filemon, ele é um homem transformado, ele nasceu de novo. Então eu quero pedir para você receber ele aí, de volta agora com você. Agora não mais como escravo, para você receber como irmão. Olha que pedido interessante. Mas aí Paulo, muito sabido que era, escreve na carta assim: inclusive, Filemon, quero dizer para você que você tem várias pendências comigo. Quero dizer para você que tem várias coisas na sua conta aqui. Então eu queria dizer para você, receber ele aí, para a gente não ter que... para não ter que mencionar aqui algumas coisas que a gente tem aberto aí pelo caminho e tal. Coisas boas, né? Bons dividendos. E aí, em determinado momento da carta, lá no versículo 4, Paulo diz assim para Filemon, em outras palavras: Filemon, sabe o que eu estou pedindo mesmo para você, meu filho? Todo mundo diz aí, no lugar que você mora, que você é um homem de fé. Mas sabe o que eu estou pedindo para você em relação a Onésimo? Transforme a sua fé em amor. Porque não basta sermos conhecidos por homens e mulheres de fé. Nós precisamos ter a fé que atua pelo amor. E uma vez, dando um estudo no meu primeiro pastorado, tinha um pastor jubilado, lá já falei dele aqui outras vezes, reverendo Samuel, assistindo ao estudo. Terminou o estudo, eu fui dar uma carona para ele. Falei justamente sobre Filemon. Dei uma carona para ele, chegando próximo à casa dele. Antes dele descer do carro, ele pôs a mão no meu braço assim, e falou assim: pastor, muito obrigado por ter transformado a sua fé em amor, me trazendo para casa. Falei: reverendo, a aplicação do estudo bíblico mais rápido que eu já vi na minha vida foi essa que o senhor fez. Mas ele transformou uma coisa tão simples, né? Num exemplo tão simples. De tantas oportunidades que a gente tem todos os dias de transformar a fé conceitual que a gente tem em experiências práticas de amor. Mesmo porque, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, a gente tem o tripé da teologia do apóstolo Paulo. São 3 conceitos que Paulo trabalha sempre juntos. E nas 13 cartas do apóstolo Paulo aparecem esses 3 conceitos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Porém, o maior desses é o amor. Então é a fé que atua pelo amor. Aí há um outro texto muito importante sobre isso, irmãos, que é Tiago capítulo 2, do versículo 14 a 26. Eu separei só 2 versículos aqui, mas é importante que você leia todo esse texto em casa depois. Sabe por quê? Porque quando Lutero começou a se interessar por essa história de estudar o Novo Testamento, ele olhou para Tiago e falou assim: não, Tiago nós não podemos aceitar no cânon bíblico. Cânon bíblico é aquele padrão que foi utilizado para considerar quais livros são inspirados por Deus e quais não são. Lutero olhou para Tiago e falou: não, Tiago não foi inspirado por Deus. Tiago não é possível. Lutero, num primeiro momento, rejeitou a canonicidade de Tiago no Novo Testamento. E aí ele ficou encucado com aquilo e começou a estudar, até que ele entendeu o que Tiago estava dizendo no capítulo 2. E aí não só ele produziu uma centena de artigos defendendo a canonicidade de Tiago, como hoje um dos maiores e melhores comentários que nós temos da Epístola de Tiago, justamente é um comentário de Martinho Lutero. E aí em Tiago 2 nós temos, no versículo 17, a fé, se não tiver obras, ou seja, se for uma fé que não atua pelo amor, ela está morta. Voltou naquele primeiro quadrinho. Aí lá no versículo 22 ele diz assim: vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, como é que eu testifico a fé de alguém, irmãos? Pelas suas obras. Então, 2 lições muito importantes para a gente nesse domingo de manhã. Primeira delas, o ser humano pecador, só pode ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você será salvo, você está salvo. Se por alguma razão você que está aqui nesta manhã ainda não crê em Jesus como Salvador, meu irmão, meu querido, faça isso quanto antes, faça isso agora. Derrame a sua vida e o seu coração agora na presença de Jesus, porque o tempo ainda é oportuno.
A porta, a grande porta da arca da salvação ainda está aberta, mas um dia ela se fechará. A segunda grande lição é que uma vez salvos pela fé, nós devemos viver em boas obras, em fruto do Espírito, frutificando para a glória de Deus. Isso é importante dizer, queridos, porque infelizmente ainda hoje, muitas e muitas religiões tributam a salvação às obras. Muitas. Você tem que fazer uma série de coisas, você tem que cumprir um número de rituais, muitas vezes você inclusive tem que pagar, literalmente falando, para obter alguma bênção ou algum benefício espiritual. No entanto, a única expressão da palavra de Deus que vem à nossa mente é João capítulo 3, versículo 16, que eu convido você para ler comigo também nesta hora. Vamos juntos? Porque Deus, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Essa é a religião de Jesus. Sejam bem-vindos. Essa é a religião de Jesus. Todo aquele que crê no Filho unigênito de Deus será salvo, pela fé. Quero retomar aquela história do cemitério. 9 pessoas que foram presas. De madrugada, violando o sepulcro de uma menina que há 4 dias estava morta. 9 irmãos nossos. É claro que uma atitude como essa poderia gerar os maiores repúdios nossos, no nosso coração, das mais diferentes dimensões de análises que são possíveis. Seja teológica, seja sociológica, seja psicológica, seja legal, seja lá o que for, não temos dúvidas disso. Mas, aquela menina que estava velada, sepultada há 4 dias, morreu, porque 4 dias antes desse fato, o seu pai, sem querer, foi tirar o seu carro da garagem e não percebeu que a filha ali estava e atropelou essa menina. Vocês conseguem fazer ideia do sentimento de peso e de culpa e de angústia que pode ter tomado conta do coração desse homem, desse pai e dessa mãe? E você vai me dizer assim, mas isso não justifica. E eu concordo. Tanto que não é nem isso que eu quero destacar. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: o que fez com que um casal de pais, um pastor e 7 irmãos fossem a um cemitério 4 dias depois do sepultamento, esperando encontrar dentro do caixão uma menina viva? É para responder, pode responder. Você iria? Você iria? Talvez se Jesus estivesse em nosso meio como esteve nos dias dos discípulos, ele também estivesse no cemitério naquela madrugada e diria assim para os policiais: nem em Israel eu vi uma fé semelhante a esta. Menina, Talita cumi, levanta. Esqueça o ato agora. Esqueça os crimes que essas 9 pessoas cometeram. Esqueça a atitude inconsequente, sim, ilegal. E pare para pensar no que fez 9 pessoas saírem de casa na expectativa de encontrar uma menina que havia morrido viva. O justo viverá unicamente pela fé. Nós queremos compartilhar uma música com você agora,
que fala sobre o autor da nossa fé, Jesus. E é muito provável que essa música seja conhecida, inclusive, de boa parte de vocês. Eu quero que você faça dessa música a sua oração também. Quero que você coloque diante de Deus a sua vida, dizendo: Deus, eu preciso que a minha vida, que a minha fé seja restaurada no meu coração. Porque bem-aventurados são aqueles que nada viram, mas creram. Ó Pai, queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirão. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Senhor da minha fé. Glória, glória ao Senhor da minha fé. Ó Pai, queria tanto ouvir o som que vai abrir o ponto triunfal, ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos somente um só Senhor. E eis consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Senhor da minha fé. Glória, glória
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. O autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias ao autor da nossa fé. Fique em pé, por favor. Nós vamos orar, vamos receber a bênção. Mas dizer para você também que ao final de tudo, ao final do culto, os nossos presbíteros estarão aqui à frente para orar com você. Quando os discípulos sentiram que a fé oscilou, eles chegaram diante de Jesus e pediram assim: Mestre, ajuda-nos a crer. Mestre, ajuda-nos na nossa falta de fé. Não, os presbíteros não podem simplesmente fazer como Jesus e ajudá-los na falta de fé, mas eles podem orar com você e por você. E é esse o nosso objetivo. O seu Fran, o Fábio, estarão aqui para interceder pela sua vida e pela sua família. Não perca essa oportunidade de orar, de colocar a sua vida na presença de Deus em oração. Salvos unicamente pela fé em Jesus. E uma vez salvos pela fé, frutificando em boas obras, para a glória do nome do Senhor. Pai, muito obrigado pelo culto desta manhã. Muito obrigado pela tua presença entre nós. Muito obrigado porque tu és o autor e o consumador da nossa fé, Pai. Em Cristo Jesus, nós nos colocamos diante de ti e pedimos que o Senhor continue nos abençoando a cada dia mais, para que, uma vez salvos pela fé, possamos dignificar a vida do reino, vivendo e frutificando no teu Santo Espírito, ó Deus. Que em momento algum sejamos levados a acreditar que fomos salvos pelo nosso bem-fazer. Mas que também, ó Deus, que em momento algum deixemos de lado, ó Pai, o bem-fazer, uma vez sendo salvos na tua presença. Ó Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui nesta manhã que não tem esta convicção, que não tem esta segurança de salvação pela fé, que nesta manhã o Senhor possa operar esta maravilha nesses corações. Se há, ó Deus querido, alguém que tem vivido, mas não tem vivido pela fé, que o Senhor também possa restaurar, ó Deus, para que o Brasil e o mundo conheçam o que o Senhor pode fazer na vida de um povo, onde os seus discípulos são homens e mulheres de fé. Faz isso, Senhor, aqui na igreja do Calvário. Faz isso, ó Pai, nas nossas famílias. E resplandece, Pai, a tua presença nos nossos corações, ó autor da nossa fé. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneça desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Você pode se assentar. Nós temos uma palavrinha ainda muito especial, principalmente para as mulheres. Peço às mulheres que aguardem mais um minutinho, vou convidar a Cris para vir aqui à frente. Mas dizer para os irmãos também que hoje nós estamos iniciando uma nova semana com uma campanha de arrecadação de recursos para as melhorias na chácara, através da venda das pizzas. Então você pode procurar a Suzy. As pizzas serão entregues no próximo sábado. A Suzy, levanta a mão aí, Suzy, quem ainda não te conhece. A Suzy está lá atrás. Ela vai ficar ali no salão também à disposição. Comprando a pizza, você ajuda também com